Você provavelmente já escutou que em algum momento da história o estado americano do Alasca já foi parte do vasto Império Russo. Mas você sabe como teve início essa colonização e o porquê, após séculos de domínio, o estado russo acabou por decidir vender este valioso território para os Estados Unidos? É isto que trataremos nesse vídeo, mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso ajuda muito na nossa criação de conteúdo. E sem mais delongas, vamos para mais um vídeo. A conquista e colonização russa no Alasca é um dos capítulos mais fascinantes da história, que combina exploração, comércio e a competição imperialista entre as grandes potências da época. Uma história que começa com a busca russa por novos recursos e se entrelaça com a vida dos povos nativos que habitaram e habitam essa região. Além, claro, de refletir as tensões geopolíticas dessa época tão conturbada. A exploração russa no Alasca tem suas raízes no final do século XVI e início do século XVII, quando os cossacos russos avançaram através da Sibéria em busca de peles e outros recursos valiosos. Esses exploradores eventualmente alcançaram o extremo leste da Ásia e cruzaram o chamado Estreito de Bering. Em 1741, a expedição de Vitus Bering, que dá nome a este estreito, e Alexei Shirikov, patrocinada pelo governo russo, chegou à costa do Alasca. A expedição estabeleceu a presença russa na região e trouxe de volta notícias animadoras sobre as vastas populações de lontras marinhas. Sim, lontras marinhas. Acontece que a pele deste animal era extremamente valorizada na época. Com essa descoberta, os comerciantes de peles russos conhecidos como Promoishlenik começaram a explorar a costa do Alasca, estabelecendo postos comerciais e interagindo com os povos nativos. Em 1784, Grigory Shlinikov, um dos principais comerciantes de peles, fundou o primeiro assentamento permanente na ilha Kodiak. Este assentamento marcou o início oficial da colonização russa no Alasca. Em 1799, foi criada a chamada Companhia Russo-Americana, que recebeu o monopólio sobre o comércio de peles e outras atividades econômicas nessa região. A colonização russa no Alasca, como você pode imaginar, não foi simples. Os russos enfrentaram um ambiente hostil, dificuldades para o abastecimento e a resistência dos povos nativos, como os Tlingit. Em 1804, a Batalha de Sitka foi um confronto significativo entre os russos e o povo Tlingit. Após uma vitória difícil, os russos estabeleceram sua nova capital nessa região, criando a cidade de Novo-Archangelsk, posteriormente renomeada como Sitka. Esta cidade se tornou o principal centro administrativo e comercial da colônia, atraindo comerciantes, caçadores e missionários. A Companhia Russo-Americana desempenhava um papel central na colonização. A empresa não apenas administrava o comércio de peles, mas também promovia a chegada de mais russos, incentivando maciçamente a imigração russa, estabelecendo escolas e igrejas ortodoxas para converter os nativos ao cristianismo. A administração colonial tentou criar uma sociedade autossuficiente, provavelmente porque a distância da colônia em relação aos centros de poder russo era literalmente separada por um oceano, mas enfrentou muitos desafios que incluíram dificuldades econômicas e logísticas que acabaram por tornar cada vez mais insustentável a presença russa. O comércio de peles foi a espinha dorsal da economia colonial. As peles de lontra marinha eram especialmente valiosas e eram exportadas para a China, onde podiam ser trocadas por seda, chá e outros produtos de luxo. No entanto, a superexploração, como você pode imaginar, levou ao declínio das populações de lontras, o que por sua vez afetou a economia da colônia, que era extremamente dependente desse comércio. Como explicado, a vasta distância entre o Alasca e a Rússia dificultava ainda mais a administração eficiente e o abastecimento adequado de uma colônia. Nos meados do século XIX, a Rússia começou a reconsiderar a viabilidade de manter possessões no Alasca. A Crimeia acabou devastada pela Guerra da Crimeia, que durou entre 1853 e 1856, o que colocou um enorme fardo financeiro sobre o Império.
Além disso, a presença no Alasca estava começando a ser ameaçada pela expansão britânica e americana na região. As autoridades russas então decidiram que a venda do Alasca seria uma solução prática e, ao mesmo tempo, rápida para sanar seus problemas econômicos e estratégicos. Em 1867, após negociações entre o ministro russo nos Estados Unidos e o secretário de Estado americano, William Seward, o Tratado de Cessão do Alasca foi oficialmente assinado. Os Estados Unidos então compraram o Alasca por 7,2 milhões de dólares. Não é bilhões, é milhões de dólares. Uma quantia considerada literalmente insignificante. A transferência formal ocorreu em 18 de outubro de 1867 e guarda essa data, quando a bandeira russa foi baixada e a bandeira americana foi erguida em Sitka. Em 1960, aproximadamente 100 anos depois, ou quase 100 anos depois, foi descoberta no extremo norte do Alasca a maior reserva de petróleo do continente americano, que hoje, por um acaso, é a maior fonte de renda desse estado. A venda do Alasca foi recebida com ceticismo e críticas, tanto dentro da Rússia quanto nos Estados Unidos. Muitos americanos inicialmente consideraram a compra como um desperdício de dinheiro, referindo-se a ela como a loucura de Seward, ou a geladeira de Seward, uma referência, claro, à neve contínua que cobre o estado. No entanto, a aquisição do Alasca se revelou uma decisão estratégica importante. Para a Rússia, a venda do Alasca marcou o fim de um capítulo na sua história colonial e imperial. O foco do império mudou para a expansão e desenvolvimento dentro da própria Rússia continental, localizada na Eurásia, pondo um fim ao contínuo expansionismo para o leste do Império Russo. Embora a colonização russa no Alasca tenha durado pouco mais de um século, ela deixou um legado duradouro na cultura e na história da região, sendo uma das mais significativas a Igreja Ortodoxa Russa. Dessa forma, a história da conquista e colonização russa do Alasca permanece como um exemplo fascinante da exploração e da expansão imperialista. Os Estados Unidos acabaram, ainda que indiretamente, freando o expansionismo russo e diretamente consolidando a sua presença no Oceano Pacífico. Mas eu deixo aqui para vocês um exercício de imaginação. Imagina o que poderia ter acontecido durante a Guerra Fria se a União Soviética, que substituiu o Império Russo, ainda tivesse domínio sobre o território do Alasca, ou a República Soviética do Alasca. Obrigado até aqui, deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.